Bom, boa noite a todo mundo. Na verdade, mais do que uma palestra, é uma conversa, tá? É um diálogo que a gente vai ter hoje. E o palestrante, na verdade, quem montou tudo isso aqui que eu vou trazer para vocês, porque a origem do egoísmo parece algo um pouco pretensioso. Porque a gente fala tanto do egoísmo, do orgulho, como as causas de todas as misérias, de todos os problemas que a gente tem. Então, falar sobre a origem do egoísmo parece querer falar demais ou de algo muito complexo. Mas não, é algo muito simples. E quem, na verdade, fez toda essa estrutura dessa palestra de hoje, ele, infelizmente, não pôde vir, porque ele faleceu. Então, eu, na verdade, estou substituindo, tá? Ele faleceu em 31 de março e o nome dele era Allan Kardec. Foi ele que estruturou tudo isso. Eu não estou trazendo nenhuma novidade. E está no livro Obras Póstumas. Ele trata da origem do egoísmo e do orgulho. E depois Emmanuel faz uma síntese sobre isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então não tem nada de novo aqui, tá, gente? E assim, para a gente poder fazer com que essa conversa, esse debate seja mais do que um simples ouvir, eu vou propor para vocês uma experiência. Então, que isso aqui seja uma experiência. Que a gente quebre o gelo e seja mais do que um diálogo. Seja de fato que a gente leve daqui uma sensação. E aí, para trazer e despertar essa sensação, eu vou fazer inicialmente um sorteio, tá, gente? Que é desse monte de chocolate. E esse monte de chocolate, ele vai para um felizado, tá? E essa pessoa vai vir aqui, vai buscar esse chocolate e voltar para o seu lugar. E aí eu explico qual a função disso tudo e como que isso vai se tornar uma experiência. Então, para sortear, como o palestrante original, ele é de março, queria saber se tem alguém aqui que fez aniversário em 31 de março. Não. 20 de março para cima. Não. Março. Felipe. Mas você vai ficar lá em cima ou você vai ficar aqui embaixo? Então não vale. Então, fevereiro, que é quando eu nasci. Você pode buscar, vem cá. Tem mais alguém que levantou a mão em fevereiro ou não? Não. Você pode vir buscar, então a gente divide já para não ficar injusto, né? Ó. Não, na verdade era para ser para um, mas acaba sendo para os dois. Então, é para vocês dois, tá bom? Como que é seu nome? João. Simone e João. Tá? Então a Simone, palmas para a Simone e para o João que ganharam o chocolate. E aí, vocês vão entender um pouco do sentido de estudo. Então vamos lá, a Simone e o João ganharam o chocolate. A experiência que eu quero propor para vocês hoje é que a gente considere que esse momento que a gente vai passar aqui, esses 50 minutinhos, seja uma experiência de vida, de reencarnação, tá? Então, no momento que vocês entraram por aquela porta, vocês nasceram aqui dentro. E o que vocês trouxeram? O que está com vocês. Certo? Quando vocês entraram, vocês já encontraram um monte de coisa. Então tem um cafezinho, tem a água, tem as cadeiras e agora tem o chocolate para dois felizados, certo? Então essas coisas não foram trazidas com vocês, elas já estavam aqui. E esse é o mundo que a gente vai ver, essa é a vida que a gente vai viver, tá bom? Durante essa experiência de 50 minutos, a gente vai crescer, vai viver a maturidade, vai envelhecer, e quando vocês saírem por aquela porta, vocês já vão ter envelhecido a ponto de ter desencarnado. Então, sair do salão para fora é a desencarnação. Completo? Então, vocês entraram, nasceram aqui dentro, vão desenvolver ao longo da palestra, e o momento que vocês saírem daqui, vocês estão desencarnando. Se vocês estão desencarnando, existe uma regra que eu acho que a Malu concorda, que o que é desse planeta, fica nesse planeta. Então, assim,
vocês só vão poder sair com o que vocês trouxeram, que são vocês e os seus pertences. Então ninguém vai poder levar cadeira para fora daqui, né, Malu? Ninguém vai poder levar o café, enfim, nada do que está aqui dentro, o que inclui os chocolates. Então, essa é a regra, tá bom, gente? É a única regra e é para a gente poder passar essa experiência. E aí, eu costumo sempre ler alguma coisa antes de começar a falar. E eu vou ler uma coisa para a gente, que vocês vão ver como tudo está sempre muito encaixado. Eu vou ler para vocês o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte em que fala sobre os 10 mandamentos de Moisés. Então ele fala assim, isso é Jesus, né? Mateus citando Jesus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. E aí vem a explicação de Kardec. Há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma, que é a primeira, é invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Resumindo, Moisés escreveu leis para a população que serviam para aquela época. E Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Os 10 mandamentos, por muito tempo, foram a base de toda a religiosidade do povo hebreu. Hoje, nós temos, além dos 10 mandamentos, toda a vida de Jesus. Mas Jesus fala, eu não vim destruir a lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Certo? Então o que Jesus está falando é, o que está nos 10 mandamentos eu não vim destruir, eu vim fazer cumprir. Aí vocês vão falar assim, tá, mas o que isso tem a ver com egoísmo? Calma, tudo a ver. E aí vamos lá, ele fala assim, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes, então eu vou ler para vocês os 10 mandamentos, vocês já devem ter de cor, então se eu pedisse, todo mundo falaria, mas eu vou ler, porque daí a gente vai refletir no que tem a ver com essa palestra. Então fala assim, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto do céu e embaixo da terra. Nem de tudo que está sob as águas ou sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Aí quem é contra os católicos vai falar assim, tá vendo? Não é para ter imagem de santo. Não tem nada a ver, gente. O que isso aqui está querendo dizer? Isso foi escrito há 4.000 anos atrás. Vocês não queriam que eles escrevessem, que fosse escrito na nossa linguagem. Você, não sei o que lá. Não. Isso foi escrito para aquele povo, naquela época. Mas resumindo o primeiro mandamento, o que Deus, por meio de Moisés, quis que a gente estabelecesse? Que existe um Deus. Não adorareis nenhum outro Deus. Logo ele está falando, eu sou único, eu sou soberano, eu sou a única coisa que deve ser adorada. Então por que fala das imagens? Porque antigamente, antes disso, se adorava a imagem do Deus Saturno, do Deus Sol, de qualquer coisa. Então o que ele quis dizer? Não, pode ter imagem, pode ter o que você quiser, mas não adora ela, porque não é a imagem que representa qualquer coisa, ela representa algo maior. Esse é algo maior, você pode dar o nome que você quiser, mas sou eu. Então, o primeiro mandamento, existe um Deus. E existe um Deus que é soberano e único. Por isso, ele é o primeiro mandamento. Então, isso estabelece a base de toda a nossa vida. Existe um Deus, por mais que a gente às vezes não queira que exista. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Logo, se eu tenho um Deus e ele é soberano, o mínimo que eu devo a ele é respeito. Se eu devo respeito, eu não vou debochá-lo, eu não vou fazer pouco caso dele. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Aí vocês vão falar assim, o que isso tem a ver com egoísmo ou com a gente? Tudo a ver. Porque essa parte, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, é a chave para a gente conseguir combater o nosso egoísmo. Tá dando para entender? Não era para dar.
Por quê? Porque isso no final da palestra a gente vai chegar à conclusão do porquê que lembrai-vos de santificar o dia de sábado é a chave de tudo. Mas eu vou dar uma dica para a gente não ficar incomodado com isso. Sábado é o Shabat, que significa o último dia da criação. Então todo mundo sabe que o primeiro dia da semana é domingo, o segundo é segunda, terça, terceiro, e aí vai. Então o primeiro dia da semana é o domingo, o último sábado. Na Gênesis fala que Deus descansou no 7º dia, logo no sábado. Então o que essa parte está falando para a gente? Que a gente tem que parar um dia, simbolicamente, no sábado. E o que se faz no Shabat? Se ora, se agradece a Deus, se pensa nas coisas da vida e se santifica aquele momento. Você sai do mundo carnal, do mundo mais material e se eleva. É isso que é o guardar o sábado. Então a gente vai entender depois por que isso é tão importante para a gente. Aí vem, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra. Isso eu não preciso falar porque é um mandamento, né? Sem pai e mãe, a gente não estaria aqui. Meu pai me abandonou, meu pai me deixou com traumas de infância. Mas sem ele você não estava aqui, nem o trauma você teria. Então agradece até o trauma que você teve, porque sem seus pais nem ele você teria. Você não teria vivido nada do que você viveu até hoje. Então tudo que você gostou, desde o chocolate até qualquer coisa, você só tem porque seu pai aceitou te ter, nem que seja por um segundo, num ato, mas te teve. Sua mãe te carregou na barriga para você nascer. Honrai vosso pai e vossa mãe, não precisa de mais explicação. É só a gente ter um mínimo de noção de que a gente não estaria aqui se não fossem eles. E aí vem, não matareis. Aí o bicho começa a ficar interessante para a nossa palestra. Porque todos os primeiros mandamentos, eles falam de uma norma geral. Amar a Deus, amar aos pais e a mãe, santificar o dia de sábado, ok. Mas aqui começa a entrar no ponto mais profundo do egoísmo. Não matareis. E vocês vão perceber, esse é o mandamento número 5. Do 5 em diante, todos têm a ver com egoísmo. Não cometereis adultério. Não furtareis. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Ponto. Deu para ficar claro o quanto os 10 mandamentos, mais da metade dele, fala de egoísmo? Se não deu, agora a gente vai fazer ficar. Vamos lá. Deus criou o egoísmo? E essa eu quero que vocês respondam. Não. Tá. Se Deus não criou o egoísmo, nós o criamos. Certo? E aí vem esse trecho desse livro, que é a base dessa palestra, fala: de nenhum modo Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou-o simples e ignorante. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Tá. Se a palestra é sobre a origem do egoísmo, a gente está começando a chegar numa origem. Porque aqui está falando que o homem se fez egoísta por ter exagerado o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Que instinto é esse? Da conservação, ou da preservação. E aí a gente vai enxergar ele. Isso que é uma coisa que é fantástica. Se a gente quer ver se alguma coisa é verdade, se você quer ver se alguma coisa faz sentido, para e olha ao redor. Olha a natureza. A natureza somos nós no passado. Então ela diz muito sobre a gente. Porque a gente está muito mais próximo do começo do que do fim. A gente está muito mais próximo ainda das nossas encarnações como animais do que perto de viver uma vida de um ser angelical. A gente viveu milhões de anos, bilhões de anos no reino animal, e a gente vive há milhares de anos no reino nominal. Logo, a gente está muito mais perto do começo do que do fim. Logo, quando a gente se sente um anjo, tem alguma coisa errada.
Logo, quando a gente acha que a gente é superior a qualquer coisa ou qualquer pessoa, tem alguma coisa errada, porque eu estou mais próximo do meu cachorro do que de Chico Xavier. Eu estou mais próximo de um sapo do que de Allan Kardec. E eu estou mais próximo de uma ameba do que de Jesus. Então, eu querer me comparar, ou me achar um santo, ou não achar que eu vou errar, ou mais, achar que as pessoas têm que ser santas ao meu redor, tem alguma coisa errada aí. E esse errado a gente vai descobrir que tem um nome, chama orgulho. E aí vamos para o instinto de conservação. Ele está onde? Ele está no instinto materno. Experimenta chegar, se aproximar desse urso e tirar esse filhote dele. O que ele vai fazer? Te matar, te comer e te dar para o filhote dele. Logo, se Deus criou na fera um sistema de proteção que a gente chama de instinto de preservação, isso é divino. O urso matar alguém para defender a sua cria é Deus. Por mais que a gente às vezes se aterrorize com isso, mas é Deus. O urso se defender quando a gente se aproxima dele é Deus. Porque do contrário, se não fosse assim, o urso não sobreviveria em nenhum de nós. E aí você vai falar assim, tá, o urso, o leão. Se o leão não tivesse o instinto de conservação, de preservação, ele seria o rei da selva? Teria ordem na natureza? Não, ele não ia se defender. Ia chegar alguém para atacá-lo, ele ia deixar e ser comido. Faria sentido isso? Deus criar seres que não têm o mínimo de capacidade de se proteger e de se defender e que não iam durar muito tempo. Tá dando para chegar onde? Por que Deus criou o instinto de conservação? O tatu, que se protege quando ele se sente atacado. O sabiá, o João de Barro, a cobra. Então, se a gente começar a perceber, a gente vai ver que todos esses animais têm o instinto de conservação e de preservação dentro deles. E que isso é o que mantém eles vivos. Se isso é o que mantém eles vivos, a gente pode chegar à conclusão de que o instinto de preservação, ele serve para quê? Para fazer com que a gente não morra antes da hora. Simples. Para que a gente permaneça aqui, Deus criou um instinto de conservação, um instinto de preservação. Logo, todos nós, desde o animal até a gente, sente no íntimo o perigo e se protege do perigo. No reino animal, esse perigo é o quê? A vida. Os animais defendem a própria subsistência, eles defendem a própria vida. Que é uma coisa mais bonita do que isso. Então, no reino animal, esse instinto ele é puro, porque ele é usado para defender a vida. E no homem? Aí o bicho começa a pegar. Será que toda vez que a gente se defende e ataca alguém é para proteger a nossa vida? Então, peraí. Deus falou: vou criar o instinto da preservação, da conservação, para manter os meus seres, a minha criação viva. Logo, quando eles estiverem ameaçados, eles vão acionar isso, que vai dar o quê? Força, raiva, velocidade, esperteza, inteligência. Tudo isso é um poder que Deus concedeu à criatura para se defender. Os que têm esse poder maior, leia-se o leão, o urso, sobrevivem por mais tempo. Os que têm esse poder menor, leia-se o tatu, o passarinho, morrem mais cedo. Quanto tempo vive um passarinho? Quanto tempo vive um urso? Por quê? Porque o urso tem esse instinto, além de ser mais desenvolvido, ele tem mais força, mais tudo. Então é tudo muito organizado. Só que aí quando a gente vem e desenvolve uma coisa chamada livre-arbítrio, a gente começa a brincar com esse instinto. E aí a gente começa a perceber que a gente tem uma força. Peraí, se alguém mexer comigo e quiser me matar, eu tenho uma força de reagir. Certo? Certo. Se a gente parasse por aí, hoje a gente já estaria num nível muito melhor.
hoje a gente não estaria aqui conversando e vocês não estariam falando comigo. Vocês estariam longe daqui. Mas por que a gente está aqui ainda preso? A maioria das pessoas vindos de capela, de outros sistemas, ou a gente fica retardando a nossa evolução. Porque a gente gostou da brincadeira de ter um poder com a gente. Quando a gente começou a pensar, e o leão começou a falar assim, depois de muitas encarnações como homem, já numa fase, milhares de anos depois, ele começou a sentir um prazer em ser o bom, um prazer em ser forte. E aí ele começou a criar, só que, percebam, a gente não é mais urso, leão ou nada disso. A gente não intimida mais como eles. E a gente não precisa defender a nossa vida a todo instante, a gente tem a polícia. A gente tem, aliás, não tem ninguém armado aqui, eu espero. Então ninguém tem motivos para ficar se sentindo ou se reagindo, se defendendo. Mas mesmo assim a gente tem essa mania de se defender para várias coisas. Principalmente quando essas coisas atacam uma coisa que a gente às vezes valoriza mais do que a vida. Que é chamado o ego. Esse somos nós nessa encarnação. Certo? Nós não precisamos mais de um corpo de um leão. A gente está numa experiência, num corpo mais sutil. A minha unha não é igual a do leão. O meu dente não é igual ao do leão. Eu não tenho a força do leão. Logo, a minha experiência não é mais tão brutal. Minha experiência é uma coisa hoje mais delicada, como a do gato. Só que quando eu me olho no espelho, eu crio uma imagem minha de que eu ainda sou um leão. Aí a gente vai entender o que é o orgulho. O orgulho é algo muito simples, que eu vou mostrar aqui. Todo mundo consegue enxergar o palitinho? Certo. Esse sou eu, somos nós, certo? Essa é a realidade. Realidade. Eu sou o Bruno, eu tenho 1,80 m, eu tenho tantos quilos, eu nasci assim, meu nível de intelectualidade é tanto, eu tenho vários defeitos, centenas deles, eu tenho dificuldade para perdoar, eu tenho dificuldade para isso, para aquilo, eu tenho dificuldade de matemática, esse sou eu. Essa bolinha, esse conjunto de coisas sou eu, hoje, certo? O que acontece com o orgulho? Não me contentando com a minha realidade, eu crio uma ilusão de ótica, em que o Bruno é esse homem fortão. Na minha cabeça, por várias razões, desde o meu pai falando, ai que bonitinho, nossa, como ele é forte, da minha mãe falando, esse menino é um gênio, eu vou deixando alimentar uma imagem que me traz prazer de que eu sou destacado dos demais. Todo mundo tem febre amarela, eu nunca vou ter. Mas por quê? Porque eu não. Mas está todo mundo ficando desempregado. Eu não. Não, você acha que um dia alguém vai me mandar embora? Vai ter coragem. Quem vai sair perdendo? Eles. E eu começo a criar uma bolha em volta de mim, que a gente consegue, algumas pessoas, a gente consegue relar nessa bolha, que ela é tão grande que você sente, ela vai chegando, você vai fazendo assim. Não é pela pessoa, ela tem até um cheiro. Por quê? Porque é uma coisa muito grande e muito forte. Isso aqui a gente chama de orgulho. E aí o que acontece? Quando alguém chega e fala assim, nossa Bruno, você é magrinho, eu me ofendo. Por que eu me ofendo? Qual a imagem do Bruno que eu tenho? Aquela grandona ali, ó. Logo, o que eu vou fazer? Usar o meu instinto de preservação e falar, você é baixinho. Eu não estou sendo atacado. A pessoa simplesmente está falando a realidade que ela está vendo.
Mas eu me sinto atacado. Por quê? Porque ela está atacando essa imagem que eu construí. E se for verdade o que ela está falando, talvez essa imagem que eu tenho que me alimente não seja tão verdadeira. Se ela não for tão verdadeira, como que eu vou dormir sem saber quem eu sou? Se eu não sou o fortão, então eu não vou mais ficar andando sem camisa. Dá para entender a lógica? A gente cria uma imagem, vive de acordo com essa imagem. Eu sou inteligente demais, eu sou um gênio, eu sou super saudável, eu sou especial. E toda vez que alguém mostra para mim que eu não sou isso, eu sou isso, eu me sinto ameaçado. E por me sentir ameaçado, eu me vingo, eu rebaixo o outro, eu uso de toda a minha inteligência para fazer com que essa situação se reverta. Ou eu me isolo, para que as pessoas, na minha cabeça, elas mantenham essa imagem de mim. Então, esse é um resumo do que é o orgulho. O orgulho é uma falsa percepção da realidade. Simples. É alguém que está alucinando. E aí você fala assim, nossa, todos nós aqui alucinamos várias vezes. E a gente é estimulado a isso, gente. Basta o Instagram, Facebook, ninguém lá é normal. Todo mundo é especial. Todo mundo é lindo, tem até filtro para te deixar lindo. Você não precisa ter nascido lindo, você tem um filtro que te deixa lindo. Você só está na praia, você só está viajando, você só está... Não tem foto de você no banheiro, não tem foto de você com dor de cabeça, não tem foto, que é a maior parte do seu tempo. Você suado, você trabalhando, você de saco cheio, isso não tem foto. Por quê? Porque a gente quer vender aquela imagem ali, ó. E toda vez que alguém dá um curtir, eu falo, eu sou aquilo. E quando começam a não curtir, eu falo, peraí gente, tem alguma coisa errada, eu vou para a academia. Então a gente fica nesse ciclo vicioso o dia inteiro. E aí quando alguém fala, como você está linda, eu sou aquilo. Aí alguém fala assim, nossa, você envelheceu. Peraí, eu sou aquilo ou não sou? Porque a gente não quer enxergar a nossa realidade, que é maravilhosa, mas a gente quer mais. E não é por mal não, é porque simplesmente a gente exagerou na mão, nesse instinto. A gente quer preservar demais. O que era antes para preservar a vida, hoje a gente usa para preservar o ego. Isso está errado, isso não é natural, Deus não criou isso. Deus deu isso para a gente numa outra fase, mas a gente gostou tanto da ideia de ser um leão, que a gente quer ser ainda isso. Aí vocês falam assim, estamos falando do orgulho e o egoísmo. O egoísmo é um filho do orgulho. O egoísmo ele é a consequência dessa deturpação. Por quê? Porque se o Bruno é especial, ele tem que ter o quê? Tudo para ele. Se o Bruno é especial e ele é um gênio, se tiver uma promoção no trabalho, ela tem que ser para quem? Para ele. Se tiver uma premiação, para ele. Então, para manter essa imagem, a gente acaba sendo o quê? Egoísta. A gente só é egoísta porque a gente cria uma falsa percepção de que a gente é melhor do que os outros. Então, o orgulho é o pai. Um padrasto. Padrasto é bom, mas não, mais ou menos ali, né? Mas é um pai. O filho, um dos filhos, é o egoísmo. Então o egoísmo entra como uma consequência do orgulho. E é essa imagem que cada vez vai crescendo quando eu alimento esse orgulho. E qual é o efeito desse orgulho e desse egoísmo, daí já tendo como filho, na minha inteligência? Quando eu me imagino aquele homem ali e não enxergo a realidade, eu vou usar toda a minha inteligência para fazer o quê? Alimentar aquela imagem. Logo, a minha inteligência... Daí você fala assim, nossa, mas Bruno, é só você olhar no espelho. Seria lógico, eu olharia no espelho, perceberia que eu não sou aquilo, ou olharia então no meu trabalho, perceberia que eu tenho que estudar muito para resolver várias coisas, então eu não sou um gênio. Era simples. Mas um dos principais efeitos do orgulho e do egoísmo, e dessas ilusões, porque os dois são ilusões, na inteligência, é esse aqui, ó. Ele é esperto. Se ele deixasse a inteligência solta,
a gente logo trataria de perceber que a gente não é o que a gente está achando que a gente é. Por isso você chega com uma pessoa e fala assim, não, mas escuta, fulano, você não é isso tanto, você não é a última bolacha de pacote, você não é isso. Principalmente namorado, namorada que na hora da raiva não tem travas. E fala a verdade. Aí a verdade dói. Porque daí a pessoa vai falar, você é isso, aquilo, tal, você não é isso que você está achando, você não é esse anjinho que você acha que você é. Peraí, se a minha inteligência estivesse livre, eu bastaria analisar friamente tudo que essa pessoa falou, cotejar com a realidade e falaria, de fato, eu não sou o Arnold Schwarzenegger e também não sou o Albert Einstein. Simples. Mas um dos efeitos, e o principal efeito do orgulho e do egoísmo é aprisionar a inteligência. Certo? E qual é o efeito no coração humano? Então eu aprisiono minha inteligência e eu vivo nessa bolha. Nessa bolha em que eu sou tudo e que tem que ser tudo para mim, e essa bolha vai crescendo, vai crescendo. Logo, quando eu passo na rua, eu percebo quem está ali. Logo, quando eu machuco quem está comigo, eu percebo. Logo, quando eu preciso fazer várias coisas para me promover, e nem que para isso eu tenha que pisar no outro, eu percebo. Quantos cachorros vocês já viram com 1 milhão de ossos? Quantos adultos vocês já viram com R$1 milhão? Com R$1 bilhão. A gente precisa disso tudo? Depende. Se eu me imaginar um semideus, eu preciso. Se eu imaginar que eu estou imaginando, eu estou sendo modesto. É um menino fortinho e inteligente. Tá, mas e se eu imaginar que eu sou um Deus? Olha o estrago que eu vou fazer para alimentar essa imagem. Eu vou virar o presidente dos Estados Unidos? Eu vou invadir países? Eu vou erguer monumentos meus? Eu vou matar quem não gostar de mim? Está dando para enxergar que o orgulho pode ser uma fagulha que machuca um pouquinho, mas que ele é a causa, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo e no texto de Kardec, ele é a causa de todas as misérias humanas. Todas. Absolutamente todas. É o fato da gente viver nessa ilusão e querer tudo pra gente, que a gente pisa quem está do nosso lado, e aí a gente vê todos os dias o nosso coração sofrer, sangrar, mas ao mesmo tempo a gente vê gente vivendo pior do que animal, gente abandonada, gente do nosso lado na rua, que a gente tem condições de ajudar, mas a gente não enxerga. São chamados invisíveis, que é o garçom, é o atendente, que às vezes a gente passa pelo restaurante e não vê que a gente foi atendido. Parece que brotou na nossa mesa a comida, porque você não lembra do rosto do garçom, você não perguntou o nome do garçom, e aquilo não era um ser humano, era um servo. E aí a gente vê gente morrendo de fome, num planeta em que a gente desperdiça comida, ainda hoje, que a gente deixa comida no prato, que a gente deixa estragar na geladeira. A gente vê gente morando no lixo, sendo que minha casa tem 4 cômodos. A gente vê famílias inteiras, pele e osso. Porque é simples a lógica. Se cada um viver nessa bolha, não cabe todo mundo nesse planeta. Porque não tem espaço, é uma questão de espaço. Se eu sou isso, e eu sei que essa é a minha largura, eu preciso deste espaço. Se eu imagino que eu sou um gigante, licença todo mundo que eu preciso deitar. E se todo mundo pensa dessa forma, não tem espaço nesse planeta para todo mundo. Não tem comida para todo mundo. Porque eu não quero comer para me alimentar, eu quero comer para saciar minha fome, para postar no Instagram a foto do meu prato. É para isso que eu quero comer. É para largar tudo. É para falar, ai, nossa, perdi até a fome com essa conversa. E larga. É para isso. E aí a gente começa a perceber aonde que a gente errou. E que Deus não tem nada a ver com isso.
Se quer culpar alguém, Deus não é o culpado. Longe disso. Ele foi legalzão de ajudar a gente com o instinto que a gente distorceu. E aqui é o resumo de tudo que eu falei no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, só para a gente não falar que eu inventei tudo isso. E para a gente poder depois pegar isso. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Se a missão do cristianismo é fazer a gente enxergar a realidade, e a realidade é o amor, o egoísmo e o orgulho são o melhor antídoto para a gente conseguir ser feliz. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro, vamos lá, devorador de todas as inteligências, vamos lembrar do cérebro trancado, filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Quem falou isso? Emmanuel. Deu para enxergar como é simples o problema, mas o tamanho que ele é? Porque não basta eu enxergar isso, eu preciso enxergar isso e aceitar que a maioria da sociedade e do planeta não vai enxergar isso nessa vida. E que eu vou ter que conviver com gente invadindo o meu espaço, porque ele acha que o espaço dele é 30 vezes maior do que realmente é. Gente comendo a minha comida, porque ela acha que ela precisa, ela tem um estômago 40 vezes maior que o meu, e ela não tem. E o problema não é quando é o outro que faz isso, o problema é quando eu sou a pessoa dos 40 estômagos, e eu sou a pessoa que invade o espaço dos outros. Está dando para ficar claro a profundidade disso? O quanto isso mexe com as nossas estruturas? E aí a gente fala assim, então vamos partir para uma solução, porque você só está me falando problema, certo? A gente enxergou a causa do orgulho e a causa do egoísmo, certo? Superexcitação desse instinto, a gente acabou usando o que era para preservar a vida, para preservar o ego. Vamos consertar esse problema. E aí, a gente vai partir para 3 ilusões que são a base de tudo. As 3 ilusões que, se a gente superar, a gente supera tudo isso, e é muito simples a resposta disso tudo. Kardec fala o seguinte: para você superar o egoísmo, existe um segredinho, muito besta. Para você superar o orgulho, é outro muito besta. E aí você vai falar assim, mas todo mundo que fala sobre espiritismo é besta, é o amor, é a caridade. Não vou falar nem de amor nem de caridade. Eu vou falar uma questão lógica, porque Kardec usou a lógica. Ele não está falando, seja caridoso. Fala, não dá, meu ego não deixa. Não é isso. Então vocês não vão sair daqui com uma utopia, que vocês vão falar, tá bom, foi uma palestra. Não, aqui vocês têm a ferramenta, porque ele dá a chave. Primeira ilusão, quanto à minha natureza. Olha eu aqui. Essa é a raiz do orgulho. Quando eu imagino que eu sou o que eu não sou, essa ilusão quanto à minha natureza, a gente já entendeu a lógica. É só eu olhar no espelho. Ponto. Certo? Mas vamos lá, vamos para a profundidade. Como eu destruo o egoísmo, o orgulho? Vamos falar do egoísmo primeiro, tá, gente? Como que eu destruo o egoísmo? O que Kardec fala? Para eu destruir o egoísmo, eu preciso entender uma coisa só. Uma coisa só. A minha verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida de vocês não é essa que vocês estão nessa palestra. Isso é uma brincadeira ou uma experiência. A vida de vocês é lá fora. Se a vida de vocês é lá fora e não é aqui dentro, alguém vai se matar por causa do chocolate? Tá dando para entender como é muito simples? Se eu enxergo que essa minha vida presente, ela é um piscar de olhos diante da eternidade, eu vou me preocupar mais com a vida presente ou com a eternidade? Com a eternidade.
Se eu tenho que me preocupar com a eternidade, vivendo a vida presente, porque eu também não vou abandonar a vida presente, porque ela é o que vai me fazer chegar na eternidade bem. Mas se eu preciso viver pensando nessa vida futura, eu preciso admitir que a maioria das minhas preocupações de hoje não se justificam. O meu corpo vai envelhecer. Logo, se eu passo 40% do meu tempo preocupado com a minha aparência, com o meu cabelo, com a minha unha, com a minha roupa, e se eu não passo preocupado, eu estou no shopping comprando roupa, ou eu estou na manicure fazendo a minha unha, ou eu estou comprando um terno, ou eu estou fazendo musculação para ficar com um corpo bonito. Se essa é a maior parte da minha preocupação durante o dia, o que isso tem a ver com a vida futura? Absolutamente nada. E a minha casa? Mas eu cuido bem da minha casa porque eu conquistei com o meu suor. Tá, daqui 500 anos, quem vai ser essa casa? Mas eu acabei de limpar e fulano derrubou um grão de pão no chão. Entendi. Quanto tempo sua casa vai durar limpa se você não fizer nada? Em um dia, eu descobri isso só cuidando do meu quarto. Em um dia, o tanto de pó que entra no seu quarto, e a gente fica irritado se alguém vem e derruba uma coisinha. Aí a gente fala assim, não, mas tem que cuidar, é sacanagem. Sim, gente, eu não estou falando do exagero, não, eu estou falando do bom senso. Óbvio que se alguém limpou, eu não vou chegar e jogar um suco de uva, mas as nossas preocupações, o que tira o nosso sono. Quanto eu ganho é uma coisa que me revolta. Tá, e quanto você vai ganhar daqui a 200 anos? O que você vai comprar agora que vai durar 200 anos? Aí a gente entende por que os primeiros cristãos aceitavam morrer defendendo o cristianismo, sendo massacrados por leões e cantando, porque eles entendiam que algo maior do que o próprio corpo deles era o que eles acreditavam. Eles viviam uma vida eterna, encarnados. Foi isso que Jesus veio mostrar, simples. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque a vida não é isso que a gente está vivendo, gente. Isso aqui faz parte. Isso é um jogo. A gente vai percebendo que o tempo vai passando e a vida que a gente achava que o que era mais importante na vida já passou e ficou para trás. O emprego que me tirava o sono ficou para trás, eu aposentei, e aí? A vida acabou? Eu sentia que eu tinha um corpo horrível. Agora eu fiz não sei o que lá, plástica, agora eu estou linda. Resolveu os seus problemas? Então, se a gente enxerga hoje já que a gente tem um futuro, que quando a gente desencarnar, ali começa a nossa verdadeira vida, e o que a gente está fazendo aqui é simplesmente se preparando para ser cada vez melhor e poder entrar nessa vida melhor do que a gente chegou, todas as nossas preocupações egoístas somem, não tem justificativa. Eu não vou ficar brigando por um pedaço de pão se eu sei que amanhã tem um banquete me esperando. Eu não vou ficar brigando por um chocolate se eu sei que acabou a palestra, eu vou embora, eu posso comprar no supermercado. Por quê? Porque eu consigo dar o verdadeiro peso que realmente importa para as coisas. Então a causa, o antídoto para o egoísmo é simplesmente eu enxergar que existe uma vida eterna e que é para ela que eu estou me encaminhando. E que se eu não me preparar para ela, eu vou morrer mal. Eu vou morrer mal. Lindo, mas mal. Com botox, sequinho, mas mal. Então, dá para entender como o egoísmo é uma ilusão. E aí você fala assim, e o orgulho? O orgulho é uma outra ilusão. E aí Kardec fala, como que eu combato o orgulho? Ao invés de olhar para frente, eu olho para trás. Bruno, você estudou bastante, você gosta de ler, você não sei o que lá. Quantas encarnações será que eu não tive que penar lendo para hoje ter um pouquinho de gosto de leitura?
Aí aquele que nunca se preocupou em ler nas outras encarnações porque estava preocupado fazendo bem, ou fazendo outras coisas, se compara comigo e fala assim, nossa, eu queria ter a cultura, sei lá eu o quê. Mas assim, bate. Eu pego um jogador de futebol que já nasceu com aquele dom. Quantas vezes esse menino não foi atleta lá na Grécia? Ou seja, ele já sabe dominar o corpo inteiro dele, ele viveu muitas vidas. E aí ele chegou aqui agora e é bom naquilo. E eu fico assim, e ele fica se achando. Se eu olhar toda a nossa história, eu teria motivos para me achar? Não, porque a diferença entre eu e Jesus é uma questão de tempo. Só. A questão entre vocês, a diferença entre vocês e qualquer pessoa que vocês admiram, que acham uma pessoa evoluída, é uma questão de tempo e só. E se é uma questão de tempo, eu não tenho motivos para me achar. E aí fica um exemplo muito claro para a gente perceber como a gente não tem motivos para se achar. Pega uma criança dos seus 12 anos, pré-adolescente, que repetiu 5 anos a mesma série. Certo? E a gente, todos nós estamos chegando na nossa turma, que é, sei lá, na 5ª série. Todos novinhos, com a idade da turma, tal. A gente chega, tem um marmanjo forte, todo peludo já, que já sabe toda a matéria, porque já viu 5 anos seguidos. Quem vai ser o rei da sala? Quem vai se achar na sala? Quem vai mandar em todo mundo? E ele tem motivos para se orgulhar? Mas é o que acontece. A gente, às vezes, é o maior repetente, está 50 encarnações tentando acertar naquilo, quando a gente acerta, a gente fala, isso é bom. E teve gente que acertou de primeira e já está longe daqui. Então, se eu olho para trás, eu enxergo que não existe motivo para eu ser orgulhoso também. E se eu enxergo motivo para não ser egoísta e para não ser orgulhoso, para que eu vou ser? Aí você fala assim, nossa Bruno, então é muito simples acabar com o egoísmo e com o orgulho. Muito. É muito simples. É simples faxinar uma casa? É. Concordam? Mas demanda esforço? Demanda tempo? Se for uma mansão, demanda muito trabalho. Assim é para a gente destruir o egoísmo e o orgulho. É simples, muito simples, mas demanda esforço, tempo, muito trabalho e coragem, porque sair daquele leão ali, daquela imagem, para encarar a realidade, no começo dói, e dói muito. Sair do todo, por quê? Porque daí você vai ser o patinho feio. Se você não posta a foto lindo como todo mundo, você é o patinho feio. Se você não se preocupa com o que todo mundo se preocupa, você é o patinho feio. Se seu sono, você não perde o sono para ganhar na Mega Sena como todo mundo, então você é estranho. E aí a gente entende por que crucificaram Jesus. Porque ele veio aqui e falou tudo isso. Num mundo dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, por essas ilusões. E aí o que todo mundo fez para acabar com essas ilusões? Nada, acabou com Jesus. É mais fácil, por isso que a gente ataca quem nos mostra a realidade. Porque é mais fácil eu fazer alguém calar a boca do que eu olhar para dentro e me mudar. E aí vem uma definição de bem e mal que tem no livro Ação e Reação, que é maravilhosa, para a gente enxergar e colocar uma cereja nisso tudo. Que é o seguinte... qual que é a definição de bem e mal para um espírito evoluído, que é um ministro no plano espiritual, e ele foi questionado no livro do André Luiz qual seria a diferença entre o bem e o mal. E aí, resumindo o que ele disse, ele falou assim, o mal é querer e promover o progresso, a felicidade, a segurança, a justiça, a paz, só para mim.
E o bem é promover o progresso, a felicidade, a segurança, a justiça e a paz para todos. Então a gente percebe que a essência é a mesma. Ninguém é egoísta porque quer sofrer. Você quer o bem, você quer melhorar, você quer ser feliz. A gente só exagera e entra numa ilusão em que a gente quer defender tanto a nossa imagem, tanto esse ego que a gente criou, que a gente esquece de enxergar quem está ao redor. E aí vem a nossa imaturidade, que é esse exemplo. Se a gente se visse como essa menininha algumas vezes, a gente ia ver o quanto a gente às vezes é imaturo. A gente quer tudo pra gente, a custo de quê? A gente precisa de 3 bonecas. Aí vem um dado alarmante, porque daí a gente não basta a gente ser assim, ou estar perdido nisso tudo, a gente enfia os nossos filhos nisso tudo. Se eu me preocupo só com essa vida e não me preocupo com a vida futura, não me preocupo com o que realmente importa, o que acontece? Cada criança, a média de brinquedos por criança no Ocidente é de 180. Cada criança tem 180 brinquedos. Agora eu quero que vocês me expliquem como uma criança brinca com 180 brinquedos. Ah, mas é brincadeira. Não, isso reflete o que você encara da vida. Você encara que ser feliz na vida é ter tudo. E se você encara que isso é feliz, ser feliz, você vai fazer isso com seu filho. E aí, um dado alarmante, que foi feita uma pesquisa, esse Kim Payne, ele é um professor e conselheiro norte-americano, e ele fez uma experiência. Ele verificou que as crianças que têm déficit de atenção, que é a doença da moda, a Ritalina, vamos lá, tá? 68% delas passaram a ser consideradas normais, enfim, funcionais, em 4 meses, sem Ritalina. Como? 4 passos para simplificar a vida da criança. Ele estipulou 4 pilares para você fazer com que a criança tenha uma vida equilibrada. Sabe qual que é a primeira dela? São 4 excessos. Sabe qual é o primeiro excesso que ele tirou? O excesso de coisas. Ele tirou o excesso de coisas. Tirando o excesso de coisas, a criança não precisava mais se preocupar com os 180 brinquedos dela. E ela vivia mais feliz. E aí ela não precisava ter tanta atenção, porque imagina, 180 brinquedos, um sai correndo para lá, outro sai andando, tem alguém pegando o que está atrás de mim, e aí a criança fica naquele nervosismo, você fala assim, nossa, mas por que está assim? Porque ela tem que cuidar de 180 coisas, e se ela perde um, você fala o quê? Cuida das suas coisas, não sabe cuidar, deixa o coleguinha pegar. Então a criança já cresce pensando que ela tem que cuidar das coisas dela, mas as coisas dela não são poucas, não é uma boneca, são 180. E uma criança tem condições de cuidar de 180 coisas? A gente tem condições de cuidar de 180 coisas? E aí as outras 3, excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de atividade. Então a gente fala, déficit de atenção, coitado, meu filho, eu acho que ele está com problema. Você. Que está transferindo para ele a sua noção de mundo, que às vezes não está encaixada com a realidade. E aí, olha o grau que a gente está. Esse mesmo estudo, esse pesquisador ficou anos vivendo em zonas de guerra. E ele descobriu os sintomas que as crianças têm numa zona de conflito, que são ansiedade, insegurança profunda, medo, falta de confiança. E ele percebeu que na Inglaterra, em países civilizados, as crianças chegavam no consultório dele e tinham os mesmos sintomas das crianças que estão na Síria. Porque a criança fica no estado de nervos de guerra. Porque ela precisa saber isso, ela precisa saber aquilo. Ela não está começando a falar bem, vamos levar ela na fono. Ela tem não sei o que, ela não está andando igual aos outros. Então vamos levar a fisioterapia. A criança com 2 anos.
Então as crianças de hoje, se a gente não muda o nosso jeito de ver a vida, elas vão crescer como se elas estivessem numa guerra. E aí a gente vai ter que dar muito remédio, muito psicólogo, muita atenção para reverter esse quadro. Porque daí a gente obriga a criança a viver na nossa bolha. Porque para a criança tanto faz, para uma criança dar um pedaço de pau é tão legal quanto um videogame. Só que a criança vai crescendo só no videogame, ela não sabe mais nem o que fazer com peão, com qualquer coisa do gênero. Para ela é um ET aquilo. Aí eles falam assim, não, mas isso é imaturidade. O que a gente precisa? A gente precisa de plenitude, é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para se isolar nessas bolhas e querer atrair tudo para a gente. A gente está aqui para ter plenitude. E aí a gente pega exemplos de plenitude. São pessoas que saíram da bolha, enxergaram o próximo, enxergaram a necessidade do próximo, ajudaram esse próximo, construíram laços com esse próximo, evoluíram, viveram a vida daqui percebendo que ela está rodeada de gente e não de egos. E aí a gente vai percebendo que o caminho oposto do orgulho e do egoísmo é justamente a gente se unir, é a gente enxergar, e veio alguém para mostrar tudo isso, que foi Jesus. Jesus veio por uma razão muito simples, para fazer com que a gente não se desvie do caminho. Jesus foi todo o ódio, toda a ira que se levantou contra Jesus foi muito simples. Foi porque ele tocou numa ferida, que são as ilusões. Jesus veio numa época onde existiam imperadores, semideuses, e ele veio e falou que todo mundo é igual. Todo mundo é filho do mesmo pai. Se todo mundo é filho do mesmo pai, todo mundo é irmão. Se eu sou irmão, não sou melhor que ninguém. E eu nem preciso ser. Eu não estou numa batalha. Eu não preciso ter tudo para mim. Tem comida para mim. Eu não preciso de muito. As pessoas mais iluminadas são aquelas, e as mais ricas, são aquelas que precisam de menos coisas. Quantas coisas Gandhi tinha? Madre Teresa, Chico, Jesus. Só que a gente tem medo. A gente tem medo porque isso é novo para a gente. É velho, mas novo. É novo porque exige coragem, exige plenitude, exige maturidade. Porque eu preciso ter maturidade para eu não me deixar levar pelo mundo e passar a me levar pela minha consciência. E aí fica a mensagem de Jesus falando nesse sentido para a gente não ter medo e seguir. Vai! Lembra de olhar para frente, para a vida futura, olhar para trás e ver que você não é melhor que ninguém, e vai, porque Ele prometeu isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele não veio para trazer miséria. A gente não nasceu para ter miséria. A gente nasceu para viver em abundância. E aí vem as reflexões para a gente finalizar. Que aí para a gente levar para casa. E eu espero não ter sido duro demais, mas é um tema que é duro. Kardec deixa de uma forma muito simples e muito clara. E aí vem as reflexões para a gente ir ruminando isso durante a semana e para que isso passe a ser uma experiência mesmo. Mais do que informação, isso aqui é para tocar. Qual é meu norte e meu retrovisor? Eu olho para onde? Para daqui a 5 minutos ou para daqui a eternidade? Quanto tempo eu uso? Aí vocês vão falar assim, agora você pode falar de uma coisa que você falou lá no começo, do Shabat, de guardar o sábado. Entendem agora porque guardar o sábado é um dos remédios para você realmente abandonar o orgulho e o egoísmo? Porque a função, já que ninguém para pensar na vida e para se autoanalisar e se iluminar e enxergar o que é realidade, o que é ilusão, os judeus fizeram uma coisa muito simples. Deus falou assim, galera, já que vocês não têm disciplina, vamos fazer assim, sábado todo mundo para e faz isso. E eles seguem a risca até hoje. Eles começam na sexta
ficam o dia inteiro orando, de jejum, ou seja, se desprendendo da matéria, vendo que eles não precisam de tanta coisa, que eles passam um dia sem comer, que dá para viver, e orando, agradecendo. Deu para entender como está tudo ligado? Por que Jesus não veio destruir a lei? Ele veio fazer cumprir. Quero viver em abundância ou no medo? Sim, porque o egoísmo, lembra, ele vem do instinto de preservação. O instinto de preservação é medo. O medo serve para nos proteger. O egoísmo é uma superproteção. E o orgulho também. Eu protejo demais algo que não existe, por isso que ele é tão errado. O que me falta para me libertar das amarras do egoísmo e do orgulho? Coragem, desprendimento, disciplina. Aí é com cada um. Quanto tempo me ocupo com o que realmente importa? E o final, que é uma pergunta que Tolstói usa um livro inteiro só para fazer essa pergunta no final. Tenho vivido a vida que eu deveria viver? Porque disso você vai ser cobrado. Não por Deus, por você. Porque a hora que você sai da ilusão e se depara com a realidade, aí toda a sua pompa cai e vem o desespero. Porque uma coisa que não volta é o tempo perdido. Esse não volta. E cada vez que eu me desvio do caminho, para voltar para o caminho, primeiro eu tenho que voltar para onde eu estava. Não tem atalho. Então, se eu andei 5 metros para a esquerda e o caminho era para frente, eu vou ter que andar depois 5 metros para a direita para voltar onde eu estava e caminhar. É o tal do começa de novo. Quando você está aprendendo alguma coisa, errou, começa de novo. É isso, gente. A gente quer poupar esforço, só que a gente está fazendo uma poupança de esforço futuro, que a gente vai ser cobrado. Então essa pergunta é uma pergunta que, se você não fez o que você deveria fazer, ela te assombra. Mas se você fez, ela te regozija. Ela te faz se sentir bem. Ela te faz sentir prazer de viver. E aí vamos para finalizar. O que Joana de Ângeles considera como felicidade? Satisfação plena com a vida. Estado de viver de acordo com a sua consciência. Logo, a gente não precisa de nada para ser feliz. A gente consegue ser feliz hoje. Basta voltar para o caminho. Basta começar a ir na direção da realidade e não das ilusões. Bom, essa é a bibliografia. Para ninguém achar que eu tirei as coisas da cabeça, tá tudo aqui, gente. Eu não inventei nada. É simples, tá? E eu não sei, dá tempo de um videozinho? Acho que não. Dá? Dá. Eu queria fechar com vocês agora, para a gente fechar leve, um vídeo que eu assisti essa semana, que saiu há uns 4 dias, que é um rapaz, óbvio, é cômico, é um rapaz que acabou de desencarnar. E toda essa reflexão que a gente fez durante a palestra, ele faz em 5 minutos, de uma forma brincando, que é o jeito que a gente tem que levar as coisas, porque é um tema pesado, mas é para a gente sair daqui esperançoso, com ferramentas para enxergar e viver com a realidade, e não para sair se torturando. E o chocolate, qual que era o objetivo? Era justamente esse. Se ele pudesse sair com a pessoa, qual que é a primeira tendência que a gente tem? Vou levar para meu filho, para minha filha, Se ele fica aqui, a gente é obrigado no final dividir, porque a gente não vai comer tudo. Então, basta a gente enxergar o que tem para lá da porta, que o egoísmo some. Não tem mais razão para ser egoísta quando a gente enxerga que a vida futura é muito mais abundante do que essa. Tá bom? E Kardec fala, nesse trecho, que o egoísmo não tem razão quando você percebe que existe uma vida futura, porque ninguém briga por uma migalha de pão sabendo que tem um banquete te esperando. Bom? Agora eu vou passar o vídeo, espero que vocês gostem. Você acabou de sair de campo nessa sua última reação. Vou responder. Você quer dizer que o seu desempenho nessa última vida? Na última vida aí, né? Eu estou tentando mostrar um pouco para o valor, né? Aquilo que eu pude. Eu acho que, claro, que eu tenho muita garra na mão, eu vou dar focada no campo para tentar melhor de mim ali, dentro de mim, para
Você lembra isso? Não é uma coisa, eu estava ali com 2 dificuldades do mundo, porque a coisa foi muito certo, entendeu? Então, voltando para a parte de vocês, as minhas dificuldades. Que dificuldades exatamente, Daniel? Durante toda a sua vida, você teve muita saúde, você teve pessoas que te amavam. Não é dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro, a gente tinha tudo que eu queria ter, né? Quer dizer, eu vou uma mulher, uma rica, eu teria um pouco mais de carinho, não é isso, né? Assim, eu acho que você, eu quero ter coisas boas, porque você vê as pessoas tendo, você tem também, entendeu? Isso é errado? Não sei, mas eu preciso de mim. Então, desde muito tempo pequeno, eu saí da estrada, trabalhar para ajudar minha mãe. Me achou? Minha mãe sempre tem um lugar, eu tenho que ficar comigo, ajudar. Não, trabalho. Ela tinha que você quer também trabalho também trabalho, eu estou trabalhando, porque eu estou ajudando aqui a trocar o ar, entendeu? Você tem que pensar, de repente, você não tem condição de trocar o trabalho que você quer. Você sai da casa da rua, você vai para o seu trabalho, então você vai para frente, trabalha do lado, você passa e não vê, entendeu? Foco de mais ou menos é ruim, não foco é fechado, entendeu? Você acaba falando para o foco fechado, não foco de fim, o trabalho da rua não vi, às vezes só para o Rio de Janeiro, cadê esse dia? Se você às vezes você fala um pouco também, uma coisa de prazo, mas você também conversar, entendeu? Você vai ver um dia, uma semana, uma semana inteira, não vai ter trabalhar, gente, não estou entendendo nada. Você não precisou ajudar em casa, ajudou ou não? Porque eu queria dizer aqui que você passa boa parte da sua vida sentado no sofá, vendo TV e vendo Doritos. Foi? Parecia Doritos aí, né? Ela estava ali, era lindo. Você já trabalhou com Doritos? É muito interessante ali a forma do Doritos também. Fala a verdade, ajudou ou sua família? É nativo, né? Assim, eu acho que de repente a família não tem uma coisa nem outra. O que é a família do quê? A pai é uma coisa, biologia, você precisa poder encarar. Você tem que ter ajudar a sua família. Agora assim, a minha mãe, ela estava muito dedicada também. Ela foi muito um pouco comigo, entendeu? Porque aquele sofá tinha que ser trocado. Não tinha uma aula de sofá ali, eu não tinha como deitar. Você só podia estar do lado ou do outro lado do principal. Eu às vezes queria ver televisão deitar. Não podia, quer dizer, as pessoas da família são levadas. Tá, ok. Então, mas me diz uma coisa aqui. Você, antes de reencarnar, assumiu vários compromissos. Eu tenho aqui suas declarações. Olha só. Essa vida vai levar, vou dedicar um tempo a ajudar os mais necessitados, vou dar um bom exemplo para a galera que está à minha volta, não parar de álcool, no solar, amar o próximo. E o que parece que você não tem nada disso, né, Deus? Eu deixei que você pode repetir, por favor, vamos lá. Você tem algum compromisso com o que se propôs a fazer? Não tem muita coisa. Compromisso. Firme, cara. Compromisso, comprometimento. Apresentação de uma frase. Daniel, você pode ou não pode responder a pergunta? Olha só, vou me perguntar. Eu não tirei a pergunta. Essa vez eu tirei para discutir. Tire para mim. Tá? Porque eu estou vendo vídeo de muita batalha, e na vida eu queria mesmo baixar um pouco. Eu tenho que lidar com a frente, entendeu? Eu vou poder dar a apresentação à frente para poder ser melhor, para poder ouvir. Custa mais eu tirar uma vida para mim. Entendeu? Eu tenho que pensar um pouquinho também. A prova do filho, eu quero fazer o filho dele, essa é a coisa do filho. Entendeu? Agora eu sei. Tá? E o ano anterior? Mas no ano anterior, eu também estou deixando. São 5 vezes que eu estou deixando. Porque eu trabalhei muito chato, eu trabalhei de tá? Eu estava carregando a escada lá, a pessoa fala que não teve. E pensa no tecido aqui, esse mundo aqui, carregando cada estudado para mim, nas minhas costas, eu também tenho que fazer tá? A gente sofria muito, e eu ali trabalhei que nos proteger. Esse condições financeiras, você tem um risco, tem uma luta para você daquela insolação que o negócio tem que ficar, tá? Lutaria, que eu já não sou certo, não tem isso, tirar todas as coisas do meu tá? Agora, a próxima eu vou realmente me focar na evolução, eu vou estudar no banco, eu estarei disposto completamente sério na minha evolução. Então, desculpa, Daniel, sou o primeiro a dar essa notícia, mas nós sabemos que porque eles têm pensado mais essa oportunidade, você não será mais titulado de da terra como um pouco técnico. Vou ficar no banco de reserva, pelo amor de Deus, não, pior, você vai escalar com uma divisão bem abaixo. Eu vou para o quarto? Não, calma, não existe penas eternas. É tempo nada. Kardec não passa bola, manda ele falar. Joga o passo para Chico Xavier, mas não é muito. Era o Santo Quis de Guerra, passa para os outros dias. Ligue, toca para ele, pega a miséria dele, passa no livro de estação, quando é o Luiz, não ataca a passa bola. As duas fotos agora junto também. Meu povo Machado agora passa bola no ar. Sheila
tchau. Bom, gente, o vídeo é cômico, mas retrata bem isso, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que todo mundo volte bem para casa. Malu.